Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, e hoje tendo a grata satisfação em recebermos em nosso estúdio Jorge Mariz e Carol Mariz. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Elmair. Prazer em revê-lo. Prazer é nosso estar aqui. Jorge, Carol, uma satisfação. Jorge, conheço desde a nossa juventude, lá em Campos dos Goitacazes. Carol também convivo com Campos, cidade querida, minha cidade natal. E o nosso programa Conexão com Valores diz respeito às conexões pessoais, sociais que permitem que a gente tenha bom desempenho na sociedade civil e também dos valores que a gente traz desde a casa materna e paterna. E o convite que eu faço é que vocês possam contar ao nosso público ouvinte um pouco da história de vocês na juventude, o ambiente familiar. Vocês pertencem a uma família que tem uma tradição de médicos de excelência, tanto lá em Campos, aqui no Rio de Janeiro, e até o momento que vocês enxergam esse olhar pela profissão e até o momento onde vocês desempenham bem essa carreira profissional aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, Elmair. Você falou uma palavra importante, conexão com as origens, com a família. Ali é a nossa base, né? Ali é onde a gente cria a raiz com os valores corretos. Isso é muito importante para as conexões que você também fala sociais depois. Sim. Onde você vai fazer as conexões pessoais, comerciais, religiosas, enfim. Tudo se conecta. Sim. É o bem conectado ao bem. Então a gente vem realmente com essa história. Eu comecei minha carreira em Campos dos Goitacazes e acabei escolhendo vir para o Rio, porque eu queria que os meus filhos tivessem uma formação além do nosso país, e as escolas estrangeiras estavam no Rio. Hoje eu tenho uma filha fazendo medicina na Alemanha, quer dizer, fui coroado de sucesso com essa minha opção. E é isso, né? A medicina veio para mim como meu irmão mais velho, o Silvio, que era um oftalmologista de destaque aqui no Rio de Janeiro, no nosso estado. E aí, meio que induzido, né? Meio que influenciado por ele, mais a minha vocação pessoal de querer ajudar as pessoas, seguir nesse caminho. A dermatologia foi uma escolha, um sonho. Eu encontrei na medicina a dermatologia. E aí a Carol chega agora com uma nova geração, está lá nos maiores institutos de dermatologia do país, lá no Azulay, que foi meu professor, né? Hoje segue com o filho Davi, conduzindo lá o Azulay. E ela está lá brilhando, começando com talento, chegando para dar continuidade à história da família Mariz na medicina. Exatamente. E eu acho que entra muito a família na questão das minhas escolhas. Ser médica, eu decidi, eu tenho uma avó que é médica por parte de mãe, meus tios são médicos, né? E eu tentei fugir um pouquinho da dermatologia e não me encontrei, fiz pediatria antes, não me encontrei, até que um dia eu cheguei no consultório do meu tio chorando, né? Falando, tio, não tô feliz, o que eu faço? E aí ele me apresentou a dermatologia e eu acabei me apaixonando. E eu acho que é aí que a gente vê a importância da família em tudo na nossa vida, né? Desde o apoiar, do educar, do aconselhar, e agora a gente está trabalhando junto, né? É isso aí, a gente vem abraçado. A gente tem uma frase dentro da família Mariz que a gente fala assim: o nosso abraço, o azeite não passa. A gente se abraça, o azeite não escorre. E assim anda a família Mariz. E essas conexões que você traz aqui, Elmair, tão bem para nós. Em excelentes mãos, Carol. Além dessa verve familiar, a gente tem, de vez em quando, encontro o Azulay lá na Santa Casa de Misericórdia. Vê o excelente trabalho que ele desempenha lá também. É o chefe dela. Meu chefe. Então, quer dizer, você está encaminhada para uma carreira de sucesso, certamente. E, Jorge, a gente conversava aqui antes do estúdio que a vida ela passa muito rápido, né? Pois é. Lembrando aqui que das festas que a gente
frequentava lá na casa de Fernando de la Riva, lá em Baixa Grande. Zena Baixa Grande. Em Campos dos Goytacazes. E hoje a gente encontra Fernando, integrante da Ordem Equestre do Santo Sepulcro e pai de amigas, Fernando Antônio também. Então é muito interessante esses reencontros, né? E a gente se encontra todo mundo tão bem. Deus bom conosco nesse tempo que a gente vê aí o sucesso profissional de vocês e fica feliz com isso. Agradeço. A gente quando chegou lá, né, quando eu cheguei em Campos, na verdade eu morava no Rio, fiz faculdade lá, a família de la Riva foi a minha segunda família, né? Sim. Então fui acolhido lá, Dona Margarida, toda a família, enfim, são muito queridos. E eu ainda me encontro com eles, né? O Fernando Antônio, o Fernando Pai, a Angélica teve já tive algumas vezes com ela aqui. Cantora lírica a Marina, mundial. Isso aí, a Margarida, que já há um tempo que eu não vejo, mas a gente se encontrava lá, né, mãe? Sim. Belíssimas festas, hein? Parabéns aí, que memória boa. É isso mesmo. E convidaria, Jorge, Carol, que vocês contassem com o nosso público ouvinte sobre essa delicadeza da profissão que vocês abraçam na dermatologia, que todo mundo tem esse critério, né? Dizem que as pessoas economizam em muitos detalhes, mas em relação a essa questão da pele, da aparência pessoal, esse é um mercado muito promissor, porque ninguém negligencia esse cuidado. Conta pra gente um pouco dessa rotina do consultório de vocês. Podem ficar à vontade também para poder deixar uma rede social de contato aos que tiverem interesse em poder chegar mais próximos de vocês. Bom, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E ela tem a vantagem que a gente consegue ver. Sim. A parte interna precisa de exames especializados. Então a dermatologia ela é muito mais do que estão querendo hoje estigmatizar. A dermatologia não é estética. A estética é um braço, né, que existe na nossa especialidade e importante. Mas a gente não pode nunca esquecer, para você tratar dessa parte estética, você tem que ter um bom conhecimento clínico, porque é muito comum, a gente vê isso no nosso dia a dia, né, o paciente nos procura, enfim, o curioso, está cheio de curioso nesse segmento da estética, e aí vai fazer um tratamento para rejuvenescimento, ou um laser para tirar uma pinta, e essa pinta na verdade não era uma pinta como eles estavam falando, não era uma verruga, era um câncer de pele. A gente tem casos que eu acompanhei e infelizmente não evoluiu muito bem, porque errou-se a primeira abordagem, quando a pessoa voltou 6 meses depois já estava espalhado pelo corpo, que é o câncer de pele mais agressivo. Então a dermatologia é muito mais do que isso, mas no seu foco, né, a estética hoje ela vem com muitas tecnologias, é um mundo de tecnologia e técnicas, né, e produtos para você fazer melhoria de rugas, um aspecto melhor, né, o seu visual é a primeira impressão que as pessoas têm de você. Você tem que estar com um aspecto legal, não precisa estar todo cheio de ruga, com a pele sem tratamento, com muita mancha. Então a gente consegue com as tecnologias dar esse refrescamento na face, isso que a dermatologia faz. E realmente você falou em termos de investimento, né, os aparelhos realmente são muito caros, as tecnologias são importadas, então não são custos baixos. Sim. Mas a gente na Clínica Maris, a gente sempre tenta e atua da seguinte forma, é uma tríade que eu falo. Como é que a gente analisa uma nova tecnologia? Segurança, custo-benefício. Não adianta falar que o negócio melhora e custa 1 milhão. Não faz sentido. Tem que ter uma melhoria correspondente ao que custa, né? E aí a gente consegue entregar para os nossos pacientes autoestima, melhorar a autoestima. Esse é o nosso papel quando se fala na parte estética. A doutora Carol, que está aqui do meu lado, minha sobrinha, talento, chegando aí, como eu já falei, nos maiores institutos de dermatologia do país, o Azulay. Ela hoje está desenvolvendo também esse trabalho e o segmento que a dermatologia evoluiu, que é a área corporal, não invasiva, né, que ela está fazendo um trabalho bem bacana. Pode acrescentar alguma coisa aí, Carol? Eu acho que foi bem colocado, né, que a dermatologia, ela não se resume na estética, né? Às vezes as pessoas se preocupam muito com a aparência e isso reflete em outras doenças também, até da parte psiquiatra, né? Então a dermatologia, ela é uma especialidade clínica. Ela reflete muito algumas doenças sistêmicas, né? Mas
voltando para a parte da estética, que é uma das partes que me encantam, que é o que a gente mais acaba pegando na clínica, essa parte de tecnologia, dos avanços, de estar sempre estudando, sempre trazendo coisas novas para os nossos pacientes. Isso instiga a gente, né? Dá ânimo para a gente querer sempre entregar o melhor, sempre buscar o melhor, estar sempre em congresso, sempre estudando. Então é muito legal vivenciar isso, e principalmente vivenciar isso com o meu tio, né? Que beleza. A gente pratica uma aí, que eu falo sempre, falo para ela e pratiquei isso a vida inteira. A gente tem que olhar para o paciente para ajudar no que ele precisa. Sim. E não olhar pensando em dinheiro. Sim. Quando você faz a correta indicação e faz o que ele precisa, aí você vai ser remunerado, é o inverso. As pessoas querem inverter, estão cometendo assim verdadeiros absurdos, estão fazendo as pessoas de cobaia, verdadeiras cobaias humanas, proibiram as cobaias animais, esqueceram dos humanos. Então todo dia tem uma complicação absurda, inclusive óbitos, né? Ou pelos curiosos. Jorge, Carol, duas curiosidades que me vêm aqui. Primeiro é o seguinte: o Rio de Janeiro, com essa insolação que existe, e em contrapartida a questão da conscientização, da proteção. Porque na nossa época a gente passava copertone, não sei se lembra? Copertone. Que diria filtro solar. Copertone. Raíto de sol. Raíto de sol. Ainda Coca-Cola. Coca-Cola, isso aí. Existe ainda uma grande incidência de câncer de pele, mesmo com tecnologia e informação? Bastante. Um dos maiores incidências de câncer é o câncer de pele, né? Hoje a gente tem um protetor solar, mas em contrapartida a gente tem a mídia também, né? E sempre tem um que fala que, na verdade, quem causa o câncer de pele é o protetor solar, coisas que não fazem sentido. Então, assim, tem muita informação, mas tem muita desinformação também. É isso. E aí, o nosso papel principal, principalmente agora que eu trouxe meu tio para as redes sociais, é informar, né? Dar a informação correta, orientar as pessoas. O meu tio sempre foi assim, esses negócios de rede social, não sei o que. Eu falo, não, tio, mas tem muita gente que tá lá falando um monte de besteira. A gente que sabe o que tá fazendo, a gente que estuda, a gente tem que ir falar. Orientar a pessoa, entendeu? Para eles terem informação correta, não informação de pessoas que testam coisas e vão lá, pagam um influenciador para fazer, o influenciador fala e dita a regra, entendeu? Carol, a gente falando em rede social, dá um spoiler aí para o nosso público. Quais são as redes sociais que os interessados possam ter acesso ao conteúdo para seguir vocês, e os que tiverem interesse até de ter uma consulta também? Sim, o nosso Instagram é Clínica Maris. O nosso Instagram é Clínica Maris. R-I-Z, M-A-R-I-Z. Que às vezes colocam Marins, porque tem aquela família de campos. Sim. Marins, R-I-N-S, nossa, R-I-Z. A Carol me trouxe para esse mundo da rede social. Mas é muito importante, eu fui muito reticente. Eu lembro que talvez em 2008 o André Barbosa, que é nosso amigo conterrâneo, casado com a Carla. Claro, meu amigo, são meus amigos. E eles até tomaram uma opção recente que saiu de um consultório num prédio, colocaram numa loja. Uma clínica espetacular junto à rua. Sim. Talvez até para ter essa atratividade e até uma popularização dessa vontade de você estar bem, o bem-estar que você comenta. E uma curiosidade também, os homens, eles chegam em quantidade também com essa preocupação com a estética num consultório de dermatologia? Sim, com a evolução das tecnologias, os procedimentos são muito simples. O homem é aquele que não quer ter pós, ele quer fazer um procedimento e sair escondido e ninguém saber. Sim. E temos tecnologias hoje que a gente consegue fazer aquele procedimento do almoço. Foge na hora do almoço, vem aqui, a gente faz uma maquininha, dois aparelhinhos, Sim. Um botoxzinho escondido ali, que não fica marca, e de repente ele rejuvenesce e ninguém sabe o que ele fez. Lógico que essas técnicas são mais limitadas, você não vai nunca igualar uma cirurgia plástica. Sim. Hoje a gente tem tecnologias mais invasivas, que é uma sedação e tal, mas o homem tem procurado bastante por essa evolução. E na experiência do consultório de vocês, assim, numa proporcionalidade entre a frequência masculina e feminina, fica em quanto o percentual? 70-30. Já é 70 de mulher. Vem aumentando, né? O homem vem aumentando. A gente criou uma técnica há 21 anos atrás chamada hidrolipoaspiração. Sim. Que é uma lipo com anestesia local. Tirar a gordura localizada com anestesia local. O homem não fazia lipoaspiração, o homem não participava disso. Quando ele conheceu essa técnica, ele faz com anestesia local, que ele vai embora no mesmo dia, que ele faz acordado,
Sim. Foi uma chuva, né? Então eles estão vindo muito fazer esse procedimento, que a gordurinha do homem é mais difícil de sair, né? Aquela barriguinha vai aparecendo, vai incomodando. Tem chope todo final de semana, aí, né? Então o homem tem estado mais vaidoso. Até porque a mulher está ficando muito jovem, né? A gente tem que acompanhar ela, né? Com certeza. Você não pode ter a tua mulher bem tratadinha e você toda acabada, né? Tem que ser cuidado também, né? Jorge, Carol, o nosso movimento da Uniapac, a DCE Rio, ele já atua aqui na nossa cidade e estado há 63 anos, sempre com esse carisma de fazer aproximações e desenvolver ações de mobilização que sejam voltados ao bem comum. O convite que eu faço é que vocês possam dar um testemunho em relação ao olhar pessoal de vocês em relação a esse movimento de evangelizar no mundo do trabalho e mesmo fazer um convite ao networking de vocês, que eu sei que é selecionado de pessoas de bom gosto e de boa formação em opinião pública, para que eles possam olhar lá nossas redes sociais. O nosso Instagram é o ADCRI, o nosso Facebook, o ADCRJ. Todos esses nossos programas também estão no YouTube, então fiquem à vontade. Então, eu acho que essa conexão, esse abraço do bem é fundamental. E vocês são essa estrutura, né? Vocês estão aqui praticando o bem. Então, tem tudo a ver com o nome do seu programa, é conexão do bem. Isso aí. Eu acho que todos, né, do nosso relacionamento deveriam participar dessa conexão, aumentar essa corrente. O mal não vai poder vencer. A gente vai ter que continuar enfrentando o mal, e para o mal perder, o bem tem que se abraçar. Tá? É isso aí que eu tenho a te dizer, mãe. Acho que é isso aí. É isso, doutora Carol? É isso aí. Carol, faz um convite para as suas amigas aí, as dermatologistas, poderem olhar nossas redes sociais. Quem quiser participar, você também está convidado. Nós temos a DCE Jovem, que é dedicada aos empreendedores que têm até 39 anos. Você teve a oportunidade de conhecer alguns integrantes lá no nosso lounge. Eu convido a todos, então, não só os dermatologistas, né, mas todos os jovens, todo mundo que acompanha a gente a participar, né, que é muito interessante. São pessoas reunidas promovendo o bem, que é o que a gente prega, né, o que a gente quer. Isso aí. É isso. Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Obrigadão aí. Saúde aí para todos aí, tá? Tudo de bom.